O que aconteceu em Ceuta há umas semanas foi um aviso? É assim que tem estado a ser, lido por muitos, mas até mais é mais no âmbito das relações Marrocos-Espanha, que são sempre uma coisa Complexa. complicada, tensa, com detalhes sempre muito, uma leitura muito grande de sinais, por exemplo, o que é que diz um ministro num discurso, quais são as pessoas que estão presentes em determinadas cerimónias, isto em relação a Marrocos, não é? Há agora, aliás, neste momento, hoje, já começou há alguns dias, mas há até esta grande revelação, que curiosamente isto não tem tido grande ou ressonância alguma fora de Espanha, mas é alguma coisa que convém seguir com muita atenção, que foi a revelação por um grupo de piratas informáticos da identidade de 70 mil agentes dos serviços secretos marroquinos. Uhum. Essa lista que foi difundida na rede Telegram por estes piratas. Eu, aliás, já estive a tentar, ainda não consegui, ver se nesses 70 mil nomes estarão alguns também colocados em Lisboa, porque isto não são apenas estes 70 mil agentes, pois uns estão em Marrocos, outros estão por essas embaixadas fora, e realmente há um número muito expressivo de agentes colocados em Madrid, o que não é nada de espantar, não é? Porque, pronto, Madrid é uma cidade importante para os serviços marroquinos. Curiosamente, aquela que é apresentada como a fonte para esta lista de agentes dos serviços secretos marroquinos são os serviços secretos argelinos, ou seja, que este grupo de piratas informáticos, esta ideia, as pessoas não nascem assim do céu, não é? Alguém está por trás e estamos com isto. Portanto, há sobretudo aqui uma coisa. Esta é uma realidade muito mais complexa do que qualquer ficção. Ou de que muita ficção que se possa fazer. Aquilo que temos neste momento, e tu disseste bem, nós vimos há quase um mês uma vinda de pessoas de Marrocos, uma vinda massiva, e sim, para muitos é visto como um aviso no sentido em que Marrocos tem o objetivo definido, é um bocadinho como a China em relação a Taiwan, o objetivo definido de querer tomar posse de Ceuta e Melilla. É claro, como as coisas hoje, já não estou a dizer que isso não possa acontecer em Taiwan, mas em Ceuta e Melilla, pelo menos até agora, essa hipótese não tem sido aparentemente considerada, que é uma invasão no sentido do termo, não é? Militar do termo e político. Aquilo que se tem feito Marrocos tem feito é uma erosão muito daquilo que é a capacidade espanhola para manter a sua soberania daquelas cidades, criando incidentes, criando estas vagas. Já tivemos a grande vaga de 2021, mas a verdade é que estas coisas vão acontecendo regularmente, bem, como se viu e fartou de ver no que aconteceu agora, no final de julho, e que tem continuado a passar, é que há uma conivência absoluta, quando não uma promoção por parte das autoridades marroquinas. Mas houve, e este programa, hoje eu acho que talvez gostasse até mais de olhar para uma outra tentativa de entrada em Ceuta, que aconteceu precisamente a 15 de agosto. A 15 de agosto, e as imagens são muito eloquentes nessa matéria, as autoridades marroquinas contiveram a tentativa de entrada, foram muito agradecidas por isso, por outros países, nomeadamente por Espanha. Vários países têm sempre salientado a extraordinária colaboração de Marrocos e vamos ver o que é que acontece nesse dia 15. Nesse dia 15 começa a ver-se, a descerem das montanhas à volta de Ceuta, portanto são grandes elevações, numa zona que em termos de paisagem é uma espécie de matagal mediterrâneo, não é? Portanto, uma aqui, aliás assim até que apareceu em algumas notícias em Espanha, começam a ver-se grupos de homens a descer, dirigindo-se exatamente para aqueles pontos por onde tinham passado no final de julho. Sobretudo, nós tivemos uma imagem de muitos jovens, não é? Predominantemente homens e jovens, alguns adolescentes, não é? Com o tal problema que vêm a dar o tal problema dos menores não acompanhados, mas aqui não era esse o perfil, eram africanos e
pelo aspecto, mas não se viram tão bem, não é? Porque viam-se muito à distância, a descer, e depois a serem contidos. E isto remete para uma outra questão. Hoje, este assunto foi logo discutido quando da tentativa de entrada de julho, porque onde é que estão as fronteiras da Europa? Bem, já começou por se discutir onde é que estavam as fronteiras de Espanha, não é? Onde é que estão as fronteiras de Espanha? As fronteiras de Espanha, nós pensamos sempre, então, muito tugamente, não é? Quer dizer, nós, o Mediterrâneo, não é? O oceano. Os espanhóis já têm Mediterrâneo. Nós é o mar. Nós estamos aqui com o nosso mar, e o nosso mar, para o melhor e para o pior, preserva-nos. Estamos ainda no Atlântico. Os espanhóis já... a situação já é outra, mas também têm ali o mar, não é? Ora, com o mar, a verdade é que os espanhóis têm sentido ao longo das últimas... Os espanhóis, os franceses, os italianos, os gregos, que o mar não é fronteira suficiente e acrescendo a isto o facto dos espanhóis terem a questão daquelas duas cidades no norte da África. E aí discutiu-se se é Schengen, se não é Schengen, se as fronteiras, se é a fronteira da Europa, se é a fronteira de Espanha, mas nestas coisas às vezes os mapas são fundamentais e eu acho que se nós olharmos para aquilo que é um mapa do continente africano, e depois já veremos o que é tudo africano ou o que é que não é africano, em tudo isto, se nós olharmos para os mapas e se os cruzarmos com aquilo que é a demografia, nós percebemos que este norte de África, e é preciso que se entenda que este norte de África é muçulmano e não se vê como africano, e este não se ver como africano é muito veemente. Hoje de manhã aqui quando lançava o programa, porque dava, como se sabe, Marrocos veio ao Mundial. Aliás, Marrocos vai estar no próximo Mundial com Portugal e com a Espanha. Vai organizar? Sim. Sim, do ponto de vista da organização, pois lá quem joga ou quem não joga, o assunto há de ser outro. E quando o Marrocos jogou, excluindo aqui o célebre jogo Marrocos-França, que é sempre um psicodrama, não é? Mas por quem é que torciam os habitantes de outros países africanos que seguiram estes jogos e com muito, muito, muito interesse, porque há um interesse grande no continente africano pelo futebol, havendo esta equipa, que é uma equipa que vem daquele continente, Marrocos, por quem é que torciam as pessoas que estavam a ver estes jogos nos outros países africanos? Regra geral, não era por Marrocos. E não estou aqui a falar do Marrocos-França, que tem outras ressonâncias e outras histórias lá para trás. Não, eles torciam, podem até por uma equipa tão improvável quanto a Escócia, não é? Porquê? Porque aquilo que nós temos em relação a países como Marrocos, às vezes também a Argélia, o Egito, a Líbia, aqui nestas contas está difícil neste momento, seja o que for a Líbia neste momento, é que as relações destes países, para já entre si, de Marrocos, Argélia, Tunísia, a Líbia e o Egito, não são fáceis. Aliás, como se vê bem pela saída desta lista de espiões agora, supostamente, os espiões marroquinos, supostamente hackeados pelos serviços argelinos, ou pelo menos com forte apoio dos serviços argelinos, aquilo que nós temos é uma África que não tem, uma África negra que não tem relações fáceis com estes seus vizinhos de continente e que acusa muito frequentemente falam muitas vezes em termos mais duros destes países do Norte do que dos países da Europa, nomeadamente daqueles que até foram as suas potências ou países colonizadores. Portanto, só que há um quê nisto tudo para os europeus. Pronto, que as relações são difíceis dentro dos continentes, já todos nós sabemos, que há diferenças. Estamos na Europa, não é? Passamos para o continente americano, é a mesma coisa. Quer dizer, há diferenças, há dificuldades. Mas há aqui um problema que torna, de alguma forma, os países europeus reféns destes países do norte da África, mas que ao mesmo tempo, que dá este poder a estes países do norte da África, coloca-os também numa situação de grande pressão interna. E o que chama-se
demografia. Se nós olharmos para um mapa do continente africano, é como se só vivesse um norte desse continente, os países do norte desse continente, que têm taxas claro, a sua demografia cresce mais que cresce a demografia europeia, pois que não cresce, não é, como se sabe, mas a questão é o que é que está abaixo. O que é que está abaixo de Marrocos, o que é que está abaixo da Argélia, o que é que está abaixo da Líbia, o que é que está abaixo do Egito. E aqui também conta a Tunísia, que está encaixada entre a Argélia e a Líbia. Estão países de explosão demográfica. Nós temos países, como seja o caso por acaso também temos o Saara Ocidental, com uma explosão demográfica, temos o Mali, temos o Níger, temos a Eritreia, temos as Guinés, por acaso, e depois vamos ter o Congo, vamos ter o Uganda, ou seja, estes países têm neste momento sendo que a África, o continente no seu todo que mais cresce demograficamente, em termos do globo, mas naquilo que agora nos interessa, que é falar da pressão que é exercida sobre estes países do norte da África, nós temos aqui esta espécie, é assim como se houvesse uma tira, porque estes mapas da demografia usam muitas vezes a cor para explicar, e então, bem, as nossas cores aqui em Portugal, admitindo que a cor para crescer menos será o verde pálido, nós somos um verdinho pálido, nós não crescemos, não é? Pronto, depois temos cores desse padrão na Europa, e depois o norte de África, claro que não tem o crescimento demográfico da Europa, felizmente para eles, tem um crescimento demográfico sustentado, países como Marrocos, a Argélia, o Egito, mas o problema é o que têm abaixo deles, e que são países em explosão demográfica e que veem na passagem para a Europa um destino de vida e de morte também, mas o destino que lhes surge como alternativa possível. Para chegarem a essa Europa, ou para ficarem à espera mirificamente de um dia passarem para essa Europa, eles acabam a ficarem parados em Marrocos, na Argélia, na Tunísia, no Egito, e depois a situação da Líbia é complicadíssima, não é? Porque a Líbia está numa situação de poder dividido entre milícias e grupos e tudo e mais alguma coisa, e é talvez um dos sítios, neste momento, mais complicados para estarem estas pessoas candidatas a chegarem à Europa. É óbvio que, por outro lado, a Europa também há muito tempo que olha para os mapas e percebe que de modo algum é possível aceitar a chegada dessas pessoas e, portanto, o que faz é negociar com os seus vizinhos do norte de África. Portanto, negocia com Marrocos, negocia com a Argélia, negocia com a Tunísia, negociou muito com a Líbia e, portanto, nós temos aqui uma situação em que, para lá de tudo isto que acontece em Ceuta e Melilla, e note que a passagem no final de julho teve muito mais a ver com os jovens marroquinos e claramente numa conivência muito grande das autoridades marroquinas, mas é como se as autoridades destes países, das quais Marrocos é neste momento a mais evidente, estivessem numa posição, por um lado, de grande força, porque se eles não fizerem este papel de contenção, de passagem para estas pessoas que vêm da África subsaariana, a Europa fica numa situação complicadíssima, porque é óbvio que se pode sempre conter a passagem de pessoas, só que nem todos os meios são eticamente aceitáveis, pelo menos do ponto de vista europeu. Noutros sítios do mundo são aceitáveis, mas aqui não são, não é? Pronto. Portanto, eles têm esse papel de contenção. Há muitos anos que a União Europeia aposta, reduzindo, até porque eu quero ver se me calo, porque já temos uma convidada em estúdio, a Helena Ferro Gouveia. Há muitos anos que a Europa paga. Pronto. Dizendo de uma forma simples. Externaliza. Quer dizer, externaliza e paga para que eles sejam contidos, mas a questão é que isso dá a estes países uma posição de grande vantagem
chantagem, isso vê-se muito claramente com Marrocos, mas também os coloca numa posição de grande fragilidade, porque eles mesmos acabam a sofrer as consequências da passagem e da permanência destas pessoas nos seus territórios. Isso também é visível em Marrocos, porque quando uma pessoa Ser vê... um Estado tampão tem um custo, não é? Sim, e até político, não é? E quando naquelas imagens, eu sei que nós ficámos todos muito impressionados com as imagens, até pela dimensão do que aconteceu no final de julho, da passagem para Ceuta e Melilla. Mas as imagens de 15 de agosto, sobretudo aquelas que mostravam aqueles homens, estima-se que seriam aproximadamente 2.000, não existe certeza neste momento, a descer, porque eles vêm de uma zona realmente com a tal vegetação arbustiva associada ao Mediterrâneo, o maquis, e que torna as pessoas praticamente invisíveis. Não é por acaso que em França, quando houve a guerrilha, se optou pelo maquis no sul, quer dizer, porque as pessoas ficam praticamente invisíveis. Se estiverem sob o coberto daquela enredado vegetal. E depois, a seguir a essa vegetação, havia uma zona de serra que estava completamente despida, cor mesmo de areia, terra, e começava a ver-se aquela multidão a sair daquela zona dos arbustos, da vegetação, e a entrar nessa zona de terra. E para um país ter uma circunstância destas no seu território, também não é fácil. Sendo que Marrocos, neste momento, e agora centrando aqui mais a Marrocos, até pela sua política de investimentos em infraestruturas, estamos a falar de autoestradas, de oleodutos, Caminho de ferro. caminho de ferro e estrutura, e estádios, era aí mesmo que eu queria chegar. Marrocos tem, aliás, um crescimento económico como país interessante, olha, muito superior ao nosso, mas Marrocos investe muito em infraestrutura, portanto precisa desta mão de obra e às vezes já não encontra em si mão de obra para este tipo de infraestruturas, até porque a sua juventude tem outros modelos aspiracionais que passam, em alguns casos, muito mais por passar para Ceuta ou por fazer outras coisas. Portanto, alguns destes países, eles mesmos também já são, além de deles mesmos serem imigrantes, também absorvem imigrantes. E isto gera-lhes tensões internas complexas. As acusações por muitos destes imigrantes que vêm da África subsaariana e que ficam nestes países do norte da África, seja à espera de passar para a Europa, seja a trabalhar em relação, por exemplo, à forma como são tratados por Marrocos, pela Argélia ou pelo Egito e pela Tunísia, a questão da Líbia é muitíssimo mais grave, são muito duras e repercutem também aquela tensão ancestral entre esta África árabe, muçulmana e a África negra. Portanto, nós estamos aqui, eu acho que olhar para os mapas talvez não esteja muito na moda, mas às vezes ajuda a compreender alguma coisa.